Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou sendo fiel no começo, hein, irmãos? Só que falou. Quando chegar o ar-condicionado, eu quero participar também. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Amém? Como diz o meu pastor, quando vocês entrarem no paraíso, não esqueçam da gente. Glória a Deus, mas eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Em nome de Jesus, é muito bom. Eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Deus sempre fala, irmão. O problema é a gente ouvir. Nem sempre nós ouvimos, mas Deus sempre fala. O maior desafio que nós temos é ouvir a Deus. Jeremias 7 fala sobre isso. Jeremias 7 diz o Senhor falando para Israel: eu nunca pedi para vocês sacrifício nenhum. Eu fico pensando, parafraseando Jeremias, eu fico pensando Deus falando para Israel: eu não sei por que vocês fazem tanto sacrifício, se eu não pedir para vocês sacrifício. Sacrifício é bom num caso apenas, quando ele é fruto de obediência. E o Senhor falou para eles o que ele pediu. Eu pedi para vocês somente uma coisa, que vocês me ouvissem. Então hoje o mais fácil que você pode fazer para Deus é sacrificar alguma coisa. E não dar uma oferta é fácil. Sacrificar alguma coisa é muito fácil. Israel fazia isso. Israel fazia tanto que eles davam até o coxo, o manco, aquilo que não tinha valor nenhum. E Deus falou para eles: essa não é a minha linguagem. Minha linguagem é outra. Eu só pedi uma coisa para vocês, que era para vocês me ouvirem. Então eu tenho falado isso onde nós temos ido. O maior desafio para nós hoje, como homem de Deus, como mulher de Deus, não é fazer alguma coisa para Deus, é ouvir a Deus. Eu descobri uma coisa, irmãos. Talvez pode ser heresia para alguns, mas quando você se relaciona com alguém, você vai acabando descobrindo algumas coisas sobre a pessoa. Não é assim que funciona? Eu casei com a minha esposa há 21 anos. Eu fiz 21 anos de casado ontem. Há 2 dias atrás. Vou agora com minha esposa no começo do mês para Gramado. Nunca fui, irmãos. Tomei coragem e falei: Deus, eu vou. Depois que eu falei que eu vou, eu comecei a ganhar algumas coisas. Eu ganhei uma noite de fundir já, Deus vai fazendo, irmãos. É você botar o pé, porque não tem pessoa que merece mais do que a sua esposa. Depois de Deus, irmãos, a esposa. E a minha esposa sempre falava, a minha esposa estava cansada, irmão, sabe do quê? De eu levar ela para passear e entregar no passeio. Vamos passear. Mas ela os dias pregando e ficando com a igreja. Eu falei assim: não, eu quero uma coisa só eu e você. Aí depois de 21 anos, a nossa segunda lua de mel vai ser agora, dia 3 de fevereiro. Estou contando os dias, irmão. E eu descobri uma coisa através da minha esposa. Deus estava ministrando comigo nesses dias. Quando você ama, você acaba descobrindo algumas coisas da outra pessoa. E eu descobri, quando eu casei, as linguagens de amor da minha esposa. E a linguagem de amor da minha esposa, uma das principais que ela tem, que fala mais alto ao coração dela, é tempo de qualidade. Então eu posso fazer muitas coisas para minha esposa, posso sacrificar muitas coisas, mas se eu não tiver tempo com ela de qualidade, ela não vai se sentir amada, não vai surtir o mesmo efeito. E você sabe do que eu estou falando. Se a linguagem da sua esposa não for presente, que eu acho muito difícil uma mulher não ter pelo menos um pouquinho da linguagem do presente, e você encher ela de presente, mas não for a linguagem de amor dela, ela não vai ser completa, satisfeita. E eu descobri que Deus tem uma linguagem de amor também. Por isso que Deus falou: não adianta vocês me encherem de sacrifício, porque eu não pedi sacrifício para vocês. Eu pedi que vocês me ouvissem. Eu pedi que, na realidade, Deus queria que o povo estivesse com Ele. E a linguagem de amor principal de Deus é essa. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos essa manhã. Nós te rendemos glória, honra, força. Nós te damos, Senhor Jesus. Nós só queremos honrar o teu nome essa manhã, em nome de Jesus.
Yeshua, tome esse lugar, fale conosco. Nós queremos orar como tu nos ensinaste. Nós queremos orar que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Só tu reinas, Senhor. Não há outro, Senhor, só tu reinas. Que toda honra, toda glória, toda força, toda majestade, Senhor, seja dada ao teu nome. E nós clamamos por isso, Senhor. Que toda terra, Senhor, que está cheia da tua glória, perceba a manifestação dela também. E que venha, Senhor, sobre nós essa manhã uma revelação do Senhor Jesus, como nunca antes, Pai. Nós clamamos a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Aleluia. Amém. Você pode abrir o livro de Judas. Fica tranquilo que não é o Iscariotes. Fica apavorado, não. É Judas, o irmão do Tiago. Ali, antes do livro de Apocalipse. Aleluia. Estava orando assim, Deus, o que o Senhor quer compartilhar conosco? Porque não é mais de um sermão que você precisa, você já sabe disso. Nós precisamos ouvir a Deus, ouvir o que Deus quer comunicar conosco como igreja. E hoje os campos estão férteis, amém? A seara está pronta. O problema é que a seara está pronta tanto para o bem quanto para o mal. E nós precisamos discernir exatamente isso. Como Cristo, Ele trabalha nesse tempo, e como o anticristo trabalha nesse tempo também. Porque se os campos estão brancos para o bem, se você olhar nas escrituras, o campo vai ficar muito bom para trabalhar também para o mal. E é impressionante como é muito mais fácil você se adequar ao mal para trabalhar nesses dias do que você se adequar ao bem para trabalhar nesses dias. Porque para você trabalhar para o mal nesses dias, basta você trabalhar do seu jeito. É simples assim. Se você sair daqui convicto que você está fazendo a sua vontade, que a sua vontade é o certo, você vai ser dirigido pela sua vontade e trabalhar para Deus segundo a sua vontade, você vai estar trabalhando segundo o mal trabalha. Desde o princípio o mal trabalha assim. Mas se você sair daqui convicto de que a sua vontade não é adequada, que os seus princípios, as suas consciências não vão colaborar em absolutamente nada para esses dias, e que você precisa se adequar ao Cristo para você fazer a vontade de Deus, então você vai estar saindo daqui no caminho certo, em nome de Jesus. E Judas, nós vamos ler os 3 primeiros versículos, depois vamos ler mais alguns, mas só para começar nós vamos ler os 3 primeiros. Judas, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Não basta ser querido, não basta ser amado, mas o negócio é ser conservado, amém? Eu tenho orado a Deus, Deus conserva os seus, guarda os seus, Senhor, que não basta ser chamado, irmãos. Começar bem é fácil, mas muitos estão naufragando na fé. Muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos estão se perdendo no processo. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã com você. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Até aqui. Irmãos, quando Judas começa a escrever a sua carta, ele começa a escrever de uma forma tão tremenda, porque ele começa com uma intenção e Deus muda, né? Muitas vezes acontece assim comigo e com você também. Nós começamos com uma intenção, Deus permite você começar na sua intenção, mas à medida que você vai se adequando a Deus, Ele muda a nossa intenção. Porque o maior milagre não é Deus trabalhar nas nossas intenções, é Deus mudar as nossas intenções. E Judas estava com uma intenção aqui muito clara. Ele fala: eu comecei a escrever para vocês, eu queria escrever para vocês para falar sobre salvação.
Mas na realidade eu comecei a perceber que eu preciso mesmo escrever para que vocês batalhem pela fé que é em Cristo, para que vocês lutem por isso, porque isso é a maior necessidade que nós temos hoje, que os crentes comecem a batalhar pela fé. Eu lembro de Paulo escrevendo para o seu filho Timóteo com muito amor e zelo de um pai por um filho. Ele fala: Timóteo, milita o bom combate. Lembra das palavras que você recebeu, lembra de tudo que você ouviu, que você viu, que você percebeu em nós, e lute por isso. Guerreia uma guerra pelas palavras, pela fé que você recebeu, através das palavras da sã doutrina. Então, o que Júnior está falando é a mesma coisa, inspirando seus leitores para batalhar por uma fé que ela está sendo bombardeada, e muitos estão naufragando. Por quê? Porque a seara também é boa para se trabalhar, tanto para o bem quanto para o mal. E hoje quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus nos nossos dias, eu vejo uma necessidade muito grande de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, a batalharmos pela mesma fé, por essa fé que Judas está falando aqui. Eu queria vos falar sobre muitas coisas na realidade, mas eu quero na realidade inspirar cada um de vocês a batalhar por uma fé a qual muitos estão naufragando nesses dias. E quando você lê o restante dessa carta de Judas, que não tem capítulo, é só versículos, você vai ver o porquê que ele escreveu esses primeiros versículos, o porquê que ele está pedindo para a igreja a batalhar por essa fé, pela fé do Senhor Jesus, essa fé que nada mais é do que a sã doutrina. Você vai ver Paulo, irmão, não é por acaso que você vai ver no Novo Testamento homens como Paulo, Judas e tantos outros a levantar no meio da igreja homens para cuidar e zelar da sã doutrina. Porque a pior coisa que tem nos nossos dias, que leva os homens a naufragar na fé, é exatamente o contrário dela. Eu lembro de uma passagem que Jesus está conversando com alguns homens, e uns homenzinhos chegaram para o Senhor Jesus, e eles começaram, por várias vezes eles questionaram o Senhor. Você vai ver isso um pouco em João capítulo 8, que homens chegaram para ele falando: olha, nós somos filhos de Abraão, cheios de razão. E o Senhor falou para ele: não, vocês não são filhos de Abraão, porque o caráter de vocês não corresponde ao caráter de Abraão. Mas eu quero falar uma coisa para você: o seu caráter fala muito mais alto do que a sua unção. O seu caráter vai falar muito mais alto do que tudo que você possa fazer em todos os anos da sua vida. Na realidade, as obras vão todas elas passarem, mas o seu caráter permanece. O seu caráter é aquilo que você escreve na vida dos outros, é aquilo que os seus filhos vão ver, é aquilo que a sua esposa vai ver em você, é aquilo que o seu esposo vai ver em você, mulher, é aquilo que toda a sua comunidade vai ver em você, pastor. Não é simplesmente as suas obras. Eles não querem ver as suas obras, eles querem ver o seu caráter. Por isso que eu falo para vocês: o seu caráter vai falar muito mais alto do que tudo que você possa fazer em toda a sua vida. É o caráter que Jesus queria implantar nos seus discípulos, porque uma revolução desse porte se faz com caráter. Uma cidade se muda com caráter. Uma nação se muda com homens de caráter. Não são com homens de boa intenção. Porque Jesus ele vai curar exatamente a intenção do coração do homem. Porque não são as nossas boas intenções que vão mudar São Gonçalo. São Gonçalo brincava ontem à noite, Eu já falei isso em muitos lugares. Você está tão famoso, irmão. Porque São Gonçalo era para ser o céu do planeta, porque é o lugar que tem mais igrejas por metro quadrado. Mas isso só me arremete a uma coisa: pior do que não ter a verdade reinando no lugar é ter homens convertidos a uma mentira.
estava conversando um pastor e um ator. E o pastor foi investir nesse ator que era ateu. E o pastor falou para ele: olha, vai na minha igreja, eu quero convidar você. O pastor tem uma mania de convidar para ir no culto, né? No seu espetáculo. Vai lá conhecer a minha igreja. O problema é esse, é que nós queremos que a pessoa conheça a igreja, nós não entendemos o evangelho ainda. Jesus não morreu para apresentar uma igreja, Jesus morreu para apresentar Deus Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi isso que ele foi manifestar. Nós ministramos isso ontem à noite. E aquele pastor investiu no ator, e o ator, eu acho que se cansou e falou: não, beleza, eu vou na sua igreja, desde que você vá no meu teatro. Fechado. O ator foi primeiro, porque o pastor não somente ele não se satisfaz em levar alguém na igreja, mas ele quer ser sempre o primeiro, né? Quer ter a primazia, quer estar por cima do outro. Então o ator foi primeiro na igreja, assistiu o culto, viu o culto, participou do culto do pastor, e depois, no outro dia, o pastor cumpriu sua palavra e ele foi no teatro e olhou aquela peça, tudo. E depois os dois sentaram um dia, tomar um café e foram conversar, porque cada um percebeu no trabalho do outro. E o pastor elogiou muito o ator, falou: cara, impressionante vocês trabalhando, vocês trabalham muito bem. Aí o ator pegou a palavra e falou: só que existe uma diferença entre eu e você. Vocês têm a verdade, pegam a verdade e vivem como se fosse uma mentira. Vocês apresentam a verdade de vocês como se fosse uma mentira. Nós temos uma mentira e apresentamos a vocês como se fosse uma verdade. Por isso que pessoas choram, pessoas aplaudem, pessoas pagam para assistir. Nós pegamos uma mentira, criamos uma mentira, encenamos ela como se fosse uma verdade. E vocês pegam uma verdade e vocês encenam ela e mostram para todos que é uma mentira. Então, pior do que não ter verdade no lugar é você ter pessoas se convertendo à mentira. Melhor é que não houvesse nada. Se não fosse para haver pessoas fundamentadas em Cristo. Quando aqueles homens chegarem em João 8 conversando com Jesus, falando: olha, nós somos filhos de Abraão. Hoje talvez não seria assim: nós somos da igreja tal, nós somos do ministério tal, nós somos do ministério Arrebentando Nações, né? Sei lá qual nome que a gente pode dar, tem cada nome esquisito hoje. E o Senhor falou para ele: não, vocês não são. Porque quando eu olho para as obras de vocês, eu lembro do Pai de vocês. E quando as pessoas olham para mim, lembram do meu Pai. Assim vai ser com vocês também. Quando as pessoas olharem para a obra de vocês, não foi assim que Jesus falou para os discípulos em João capítulo 14: creiam que eu faço as obras do meu Pai, pelo menos pelas obras que eu faço, porque eu não faço nada que Ele não faz. Então creiam pelo menos pelas obras, porque eu faço tudo que eu vejo o Pai fazer. Isso é um princípio eterno, não é algo criado pelos homens. As pessoas vão saber quem é o seu Pai por aquilo que você faz, que é o resultado do seu caráter. As suas obras, elas são um reflexo do seu caráter. Por isso que Jesus falou: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Os frutos falam de caráter. Não é de igreja cheia, se você conseguiu botar um ar-condicionado, se você conseguiu ampliar o templo, nada disso. Muitos, pelo contrário, talvez vão ter que fechar templos. Muitos talvez vão ter que tirar o ar-condicionado. Na realidade, o que Jesus está falando, desde o princípio, não valorizem as coisas externas, valorizem aquilo que é interno, valorizem o caráter. E o Senhor Jesus continua falando para aqueles homens que estavam colocando confiança no que eles achavam. Não, nós somos filhos de Abraão porque nós estamos debaixo de Abraão, temos o sangue de Abraão. E o Senhor falou
outra vez para os fariseus: cara, vocês são loucos, vocês cruzam os mares para converter as pessoas para aquilo que vocês acreditam e é uma mentira, e vocês fazem delas 2 vezes filhos do inferno. Irmão, converter uma pessoa a uma mentira, a uma heresia, a qualquer coisa que não seja a sã doutrina, você está fazendo delas 2 vezes pior do que um filho do inferno. Isso é muito sério. Eu creio que muitas pessoas, se entrassem isso no coração hoje, muitos pregadores paravam de pregar, porque é melhor parar de pregar. O benefício que alguns vão causar hoje, talvez o melhor benefício é parar de pregar, do que pregar aquilo que você acha que é certo. Eu falava ontem, eu fui pregar num estado aqui no Brasil, uns meses atrás, e preguei 2 dias, 3 vezes, e no final daquelas pregações, no final da pregação, o pastor chegou para mim, da terceira, e ele falou assim: pastor, eu observei as suas pregações, essas 3 ministrações que você fez, e eu percebi uma coisa: seu estilo de pregação, você prega sobre Jesus, né? Ele não falou com maldade, ele é meu amigo, mas na hora me deu uma tristeza por dentro, porque eu falei: Senhor, aonde nós chegamos? Aonde nós chegamos? Que agora pregar sobre Jesus é diferente, sendo que Jesus, eu não sei você, mas eu tenho orado para Deus um tempo de poder na igreja, pensando nos nossos filhos, nas nossas cidades. Eu tenho orado: Deus, abre uma janela do tempo, porque a do céu já está aberta. Tem gente que fica orando: Deus, abre os céus. Irmãos, vamos orar isso. Os céus já estão abertos. Prova disso é quando Jesus foi batizado, quando desceu o Espírito sobre ele, diz que o Senhor abriu os céus e o Espírito desceu sobre ele. Aquela palavra no original significa Deus rasgou, e o que Deus rasga, ele não costura. É a mesma palavra para o véu do templo quando foi rasgado. Você não vai ver Deus costurando, está rasgado. O que faz a divisão de nós não experimentarmos o poder de Deus não é Deus, são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e Deus. Então, se os céus estão fechados, não é porque Deus não está a fim de comunicar alguma coisa conosco. Se os céus estão fechados, é pela nossa desobediência, de homens que ainda estão teimando em fazer a sua própria vontade, porque não tem desobediência maior do que a insensatez. Não há nada mais cansativo do que pastores tentando fazer a sua própria vontade. Por isso tantos pastores cansados, tantos homens cansados. O que mais cansa é nós tentarmos fazer a nossa vontade. Isso é o que mais cansa. E um tempo atrás Deus ministrou isso: filho, os céus estão rasgados já. Vocês não precisam se preocupar, a minha parte eu fiz. Agora vocês precisam fazer a parte de vocês. Eu já fiz a minha. Aí, e voltando aos fariseus, você vai ver o que eles, a plataforma que eles trabalhavam é exatamente essa. Eles pregavam segundo uma tradição humana, segundo o que eles herdaram. E você vai ver Jesus, Paulo, tantos outros homens, Judas, tantos outros homens trazendo, lembrando: olha, não cuida com o que vocês pregam. Paulo chegou ao ponto de falar para Timóteo: Timóteo, o que você ouviu em mim não é uma boa mensagem. Estão percebendo? Não se trata de um sermão eloquente. Paulo fala que a mensagem dele não consistia em palavras de persuasão humana, mas consistia em comunicar sua própria alma. Eu falei isso no último café que eu tive aqui. Então Paulo fala para Timóteo: se o negócio é vida, se o negócio é caráter comunicado, então Timóteo, meu filho, o que você viu em mim, o que você tocou em mim, o que você percebeu em mim, isso procura outros homens idôneos e faz isso correr entre o povo. Transmite a mesma coisa. Hoje você vê muitos homens tentando transmitir uma boa mensagem, mas eu quero ver homens transmitindo um bom caráter,
Se você ouvir a minha voz e você guardar o que eu falei, se você estiver em mim, as minhas palavras, o que eu falo permanecer em vós, então vocês vão dar muitos frutos. O meu caráter vai passar por vocês. Porque o caráter quem determina não são os ramos. O caráter da árvore que determina é a raiz. Ele é a raiz da árvore. O caráter quem determina de toda a obra é Ele. Então, se tem alguém que tem que ser glorificado, é Ele. Não pode haver ramo glorificado. Não pode haver honra para ramos maior do que a honra para a raiz. Ele deve ser honrado. Então você vai ver grandes movimentos. Você vai ver que hoje, por exemplo, se você abrir Timóteo, abra Timóteo comigo, voltar um pouquinho na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora, 2 Timóteo capítulo 3 fala: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Irmãos, eu falei para vocês, não falei? Que nos últimos dias os campos, a palavra diz que a seara ela é grande, que os campos estariam um branquinho de trigo para a colheita, mas também está muito propício para aquilo que é falso trabalhar. Em outra passagem diz que os homens se tornariam tão maus que teriam um comichão nos ouvidos e levantariam para si falsos mestres. Irmão, é muito fácil você, como homem, como mulher de Deus, se entregar a essa demanda. É muito mais fácil você atender uma demanda de hipócritas, de falsos, querendo um comichão nos ouvidos, homens que, aquele comichão, Paulo fala para Timóteo, é como se tivesse uma coceira ali, eles estão inquietos, eles estão loucos para ouvir alguma coisa que traga satisfação pessoal a eles, a sua carne. São homens que andam por concupiscência e procuram aqueles que pregam por concupiscência também. Então hoje o que você mais vê talvez são homens desqualificados, despreparados, desassociados da graça de Deus, pregando, tendo aparência de piedade, ou seja, eles têm aparência de bom, eles têm aparência de crente, eles têm aparência daquele que prega sobre Deus, mas eles não pregam sobre Deus. Eles têm aparência de filhos de Abraão, mas não são filhos de Abraão, porque eles não fazem as mesmas obras de Abraão. Se nós formos fazer uma releitura disso, você vai ver, você é filho de Cristo. Não, você não é filho de Cristo. Por quê? Porque você não faz as mesmas obras que Cristo fez. Porque a palavra diz, se você diz que está no Cristo, você deve andar da mesma forma com que Ele andou, nas mesmas pisadas que Ele andou. Você não somente deve andar nas mesmas pisadas, mas você deve ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Paulo fala aos Filipenses: você não pode ter usurpação, ser igual a alguma coisa, ou ser algo para ter poder, mas você tem que se esvaziar, se aniquilar a si mesmo, para tomar forma de servo e para fazer aquilo que você chama obra de Deus. A maior vitória que você pode ter como homem de Deus e como mulher de Deus é você se parecer com Cristo. E você nunca vai se parecer com Cristo se seu caráter não for parecido com o caráter dele. Nós falávamos isso ontem, por isso que ele pede para nós entrarmos no secreto.
Porque você só consegue se despir no secreto. Você só consegue se esvaziar daquilo que você colocou do lado de fora, no secreto. No secreto, quando você entra para ter intimidade com a sua esposa, ou a esposa com o esposo, você fica nu, sem nada. Deus usa o mesmo princípio para que eu e você pudéssemos entender. Deus não quer ter intimidade com Davi com a armadura de Saul. Por mais bonita que ela seja, a armadura de Saul te mata, ela te aleja, ela te desvia. Aprenda com ele. Eu não sei por que tantos querem aprender de tantas fontes diferentes. Jesus falou: olha, eu estou enviando, eu vou enviar para vocês. Fica esperando em Jerusalém que eu vou enviar para vocês do alto o Paráclito, o selo, o ajudador, o professor. E quando ele vier, ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Todas as coisas ele vai ensinar. Há coisas que você não aprende em sala de aula. Você até pode estudar, eu não estou fazendo apologia a não estudar. Estude muito, se aperfeiçoe muito, mas, por favor, dê prioridade para aquilo que só ele pode te ensinar. Porque de nada vai adiantar você se tornar, ter boas ferramentas, se você não tiver um bom caráter. Como diz o meu amigo pastor Juscelio, uma faca na mão de um açougueiro é uma ferramenta, mas na mão de uma criança é uma arma. Esse livro aqui na mão de um discípulo de Cristo é uma ferramenta, mas na mão de homens com má intenção é uma arma. É uma arma. Por isso que Judas fala: olha, eu até estava a fim de falar um negócio mais legal para vocês. Eu queria falar sobre salvação e nós ia se divertir, ia ser gostoso, mas eu quero falar para vocês: se preparem, vocês precisam batalhar pela fé que vocês carregam. Preparem-se porque vocês precisam guardar a sã doutrina. Porque não há nada pior do que você perceber que está entrando engano no meio daquilo que nós chamamos de igreja. E pelo engano, por homens ter aparência de piedade, por homens sensuais. Nós falamos isso no último café hoje. Os nossos púlpitos estão cheios de sensualidade. O que é sensualidade, pastor? Sensualidade não é só aquela de conotação sexual. A pior sensualidade, espiritualmente falando, é quando você prega e você quer que as pessoas percebam você, não aquele que te enviou. Aleluia. Essa é a pior sensualidade. Nós vamos ver aqui no livro de Judas, ele fala exatamente isso. Homens que fazem divisões sensuais, que não têm o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, quando vem e entra em mim e você, e habita em mim e você, uma coisa que você não vai ser é sensual. Aleluia. Você vai viver segundo a sua característica, segundo a sua identidade. Você é o vaso de barro e ele é o oleiro. E o vaso, ele não tem glória. A característica de vaso, ele pode ser vaso para desonra ou para honra, mas a glória não está nele. A glória é o que está dentro dele. Paulo fala para Timóteo: numa casa há muitos vasos, há vasos de honra e há vasos para desonra. Mas se o vaso de desonra decidir se purificar, ele pode ser transformado num vaso de honra. Ele é purificado à medida que ele se relaciona com o Cristo, à medida que ele se adequa ao Cristo, à medida que ele vai encarnando isso. É como se Deus fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V em você, formatasse você e fizesse um Ctrl+C do céu e um Ctrl+V na sua existência. Porque o que Deus está a fim de gerar em mim e você é a imagem do Cristo. Por isso que ele pede: observem mais a glória dele, para que vocês sejam transformados até que vocês tenham a imagem dele. A imagem dele fala do caráter. Por isso que eu falei para vocês: o caráter vai falar muito mais alto do que a sua unção. Você pode trabalhar bem, você pode curar enfermos, você pode fazer, irmão, soltar até magia. Tem pastor que só falta soltar magia.
quer fazer espetáculo, ele quer atrair para si. Eu estou pedindo, Deus, cura sem ninguém precisar botar a mão, porque está até perigoso você botar a mão que estão querendo glorificar o homem. Então Deus cura no meio da pregação, como fazia no princípio. Os apóstolos pregavam e Deus ia curando as pessoas. Eu tenho isso. Nos cultos lá em Itajaí eu tenho falado, Deus, orar, Deus, começa a fazer isso. Retoma esse tempo, recria esse tempo, aonde nós vamos pregar somente a tua palavra, falar sobre o teu filho, e você vai curando para comprovar, para trazer o selo, para dizer é verdade. Glorifica a tua palavra, Senhor, glorifica a tua palavra, glorifica o Cristo. Os apóstolos pregavam e enquanto eles iam pregando, as pessoas eram curadas e libertas. Imagina isso. Ah, pastor, mas daí não vai aparecer o nome de ninguém, ninguém vai ficar famosão. Batalhem pela fé, batalhem pela sã doutrina. Versículo 4 de Judas fala assim: porque se introduziram alguns que já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, e o Senhor nosso Jesus Cristo. Agora, versículo 8: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, rejeitaram a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de amor, de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Versículo 17, vamos pular um pouquinho. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que casam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Irmão, eu acho esse livro de Judas tremendo, porque parece, irmãos, um homem escreveu isso daqui há 2000 anos atrás. Parece que ele escreveu isso ontem. Ele está falando exatamente os nossos dias. Ele está falando de homens sensuais, homens que escolheram andar pela sua concupiscência. Irmão, é tão fácil você perder o foco. Eu quero apelar à sua razão: não perca o foco. Não perca o foco da vontade de Deus, de Cristo na sua vida. Se você cair na tentação de pregar qualquer outra coisa e não saber o que você vai pregar, ou você para ou você prega sobre Cristo. Se você pregar sobre Cristo, é 100% que você não vai errar. Mas hoje os homens se tornaram tão sensuais, diz que eles
mentira. Você não tem autoridade. Jesus pregava o que muitos fariseus já pregavam, mas quando ele pregava, os caras falavam para ele: olha, é diferente. Ele prega como alguém que tem autoridade. A autoridade fala de você conhecer. Ninguém tem mais autoridade de falar do homem do que a sua esposa, por exemplo. Ela conhece ele. Os seus filhos conhecem ele. O que Jesus está falando é: se você não agir dessa forma, você não conhecê-lo, a tendência é você se tornar como esses homens sensuais, homens que são governados pela sua concupiscência, homens que são meramente naturais. E o problema é que um pregador que se move simplesmente naturalmente falando, ele vai andar de forma irracional. A tendência de ele andar como um animal irracional é muito grande, porque ele vai falar de coisas que ele não sabe, ele vai falar de coisas que ele não conhece, ele vai manifestar coisas que ele nunca experimentou. Ele até pode ter unção, mas não tem caráter, e o caráter fala mais alto do que a nossa unção. Afinal de contas, no último dia, Jesus vem para manifestar o caráter de cada um. Não, eu não te conheço. Na verdade, é o seu caráter que vai dizer se ele te conhece. Não é o que você simplesmente procurou fazer para ele. Eu tenho orado: Deus, levanta homens, levanta mulheres nesses dias. Se não tiver homem e mulher, Deus, levanta crianças, levanta jovens, adolescentes, levanta pessoas, Deus, dispostas a queimar até que não sobre mais nada, a não ser o teu caráter. As pessoas estão cansadas já. Nós estamos envergonhando o nome de Deus muitas vezes. Elas só querem perceber o caráter de Cristo. Elas querem ver você pagando as suas contas como se fosse Jesus pagando elas. Elas querem ver o marido amando a esposa como se fosse Jesus amando ela. Elas querem ver a esposa honrando e se sujeitando ao esposo como se fosse Jesus nela. Elas querem ver exatamente isso. O que as pessoas querem ver é Cristo. Mas não, nós estamos convertendo a graça de Deus em dissolução. O que é dissolução, pastor? É você separar as pessoas com engano, até que aquilo para o qual elas forem chamadas morra, até que não haja mais nada nela. Então é um trabalho, é um projeto do inferno, de Satanás, levantar homens sensuais, homens que pregam segundo a sua própria concupiscência. Diz a palavra que a característica dos homens desses dias, Judas fala, são homens, isso é de arrepiar, porque é o que eu mais vejo, homens que se queixam da sua própria sorte. E qual é o problema, pastor, de homens que se queixam da sua própria sorte? É porque, segundo Judas, os homens que se queixam da sua própria sorte, eles se relacionam somente por interesse. Está escrito exatamente assim. Leia Judas. Nos últimos dias, os homens se queixariam da sua própria sorte, seriam ingratos. Ah, tá bom, é sempre bom, é só o do irmão, o meu é ruim, a minha vida é difícil. Se você não tivesse absolutamente nada, irmãos, se você não recebesse mais nenhuma bênção até o seu último dia, você ainda assim teria motivo para glorificar Deus por toda a eternidade, porque você estava morto e agora você vive. Você foi sepultado com Cristo para o pecado, para que você fosse transformado segundo a glória dele. Só por isso nós devíamos honrar. Mas hoje os homens se queixam, vivem se queixando das suas próprias sortes, e se relacionam por interesse simplesmente, e se relacionam por interesse. E o problema é que esses homens estão abrindo um caminho que diz a palavra, e Judas atenta a uma coisa: olha, cuide muito, por quê? Porque se Deus não poupou os anjos, Ele não poupará o homem também. Se Ele não poupou Sodoma e Gomorra, Ele também não poupará o homem também. Há um dia reservado para o juízo, e há um dia glorioso
absolutamente nada de carne. Aí eu comecei a lembrar de algumas coisas. Por que hoje não acontece? Você não parou a pensar nisso já? Aí você vai tentar fazer vigília, consagração. Não é assim, pastor? Quando a gente quer que Deus faça alguma coisa, a gente vai fazer vigília. A gente vai jejuar para Deus fazer. Está errado. Você não jejua para Deus fazer. Você jejua para você se tornar. Você faz vigília para você se tornar. Até que as pessoas percebam Cristo em você. Aí eu já perguntei também, Deus, por que não acontece cura? Por que não acontece poder, manifestação? E eu lembrei de alguns lugares que Jesus ia e não acontecia nada. Diz que ele estava impedido de fazer alguma coisa naquele lugar. E eu comecei a ver o que estraga, Senhor, o que impedia. E está escrito, eles não honravam Ele. Marcos 6 diz que Ele em todo lugar e operou somente alguns milagres, porque eles não honraram Ele. E profeta não tem honra, tem honra em todos os lugares, somente na sua casa ele fala que não tem. E quando não tem honra, o que é desonrar Cristo hoje? É tratar Cristo como algo comum. Não é você negá-lo, é você simplesmente tratar Cristo como algo comum. Eu estava me reunindo antes de vir para o Rio de Janeiro agora, ontem, com toda a liderança dos adolescentes. Fui lá, eles estavam se reunindo, jantando. Eu fui lá, vou aparecer de surpresa lá. E apareci, tomamos um café junto. Eu falava para eles o seguinte: olha, o pastor quer te pedir uma coisa para vocês: nunca mais façam alguma reunião, algum culto, como se simplesmente fosse mais uma reunião, como se fosse simplesmente mais um culto. Não tratem ele como algo normal. Jesus, ele precisa ser tratado como algo extraordinário. E se ele for tratado como algo extraordinário, ele vai curar. Porque não se trata de mim, de você, se trata dele. A palavra fala porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Parece que entender que porque dele é fácil. Para ele também. O difícil para nós pastores é entender que por ele é todas as coisas. Através dele é todas as coisas. O difícil é compreender o que Abacuque pregou. Ainda que não haja vaga nos currais, que a videira, o fruto da videira minta, que não haja mais nada, mas o justo viverá pela fé. Porque tudo que Jesus está querendo é que você repouse a sua fé nele. E isso é tratar ele com honra. E o problema é quando nós não fizemos isso, há um caminho aberto para nós, que é muito fácil entrar. E Judas fala exatamente sobre isso. Judas fala de um caminho de destruição para qualquer homem e qualquer mulher. E é muito fácil você entrar. Ele alerta, ele fala sobre o povo do Egito que sofreu o juízo, ele fala dos anjos, ele fala de Sodoma e Gomorra, ele fala desse juízo que ninguém vai tá com imunidade. A imunidade é somente Cristo. E ele prepara esse cenário. Ele fala o seguinte no versículo 11: ele fala de um caminho terrível, um caminho que eles entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano de Balaão e se perderam pelo caminho de Corá. O que é isso, pastor? Caim, ele marcou uma geração que ela se move por um liberalismo. Hoje nós temos um liberalismo teológico, um relativismo desenfreado, onde cada um faz o que bem entender. Por isso que eu falava ontem, é muito difícil você entender sobre o reino de Deus no tempo que todo mundo prega sobre reino, escreve sobre reino,
democrática. Porque se você entender reino com uma mente democrática, você vai pensar que Deus tem um parlamento para governar sobre ele. Você vai pensar que tem um Senado que vai ver se vai cancelar o que Deus decide. A nossa mente democrática é incompatível com o reino de Deus. Não comporta os princípios do reino. Deus é soberano. Ele governa. Ele é o oleiro. Nós somos o vaso. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Não é o corpo que determina o que a cabeça vai pensar. É a cabeça que pensa o que o corpo vai fazer. Nós devíamos estar reunidos para ouvir a Deus. Como Pedro conseguiu alcançar uma revelação lá em Mateus 16, e Jesus falou para ele: Pedro, não foi nem carne nem sangue que revelou isso. Agora, por isso, eu quero falar que o que tu ligares na terra haverá sido ligado no céu. Irmão, o que faz ter uma compatibilidade dessa, uma conexão dessa, é o homem que ouviu. Porque ele não ouviu de carne, ele ouviu do Pai. O que Jesus está falando não é para a igreja: olha, o que você sair fazendo aqui, eu vou fazer no céu para você. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está falando: se você vê o que eu estou fazendo no céu ligar na terra, você pode ter certeza que eu vou fazer a minha parte no céu. Eu vou ligar o rabicho lá. Na hora que você ligar o rabicho aqui, na hora que você plugar na terra, você pode ter certeza que eu haverei plugado no céu. É isso que as Escrituras dizem. Mas terminando, é muito fácil você entrar por esse caminho. Qual é o caminho de Caim que todos começam errando? Ninguém começa errando por Balaão, ninguém começa errando por Corá, eles começam errando por Caim. Caim marca uma geração de homens e mulheres que fazem para Deus segundo a sua própria vontade. Caim foi lá e ofereceu uma oferta para Deus, igual o seu irmão Abel. Não é pregar. A diferença não está naquele que prega e naquele que não prega. A diferença não está naquele que toca o louvor e naquele que não toca. A diferença não está naquele que traz uma oferta no altar e naquele que não traz. A diferença está para quem nós estamos fazendo. A diferença está em quem nós estamos obedecendo. Caim, ele marca uma geração de que faz segundo a sua própria vontade, homens que andam segundo a sua própria concupiscência. Eu vou sacrificar, mas eu vou sacrificar segundo a minha vontade. Eu vou ofertar, mas eu vou ofertar segundo a minha vontade. Eu vou pregar, mas eu vou pregar segundo a minha vontade. Hoje eu preciso pregar sobre isso. Não faça igual Judas. Eu queria pregar sobre isso, mas eu vou pregar sobre outra coisa. O seu ministério tem que ser marcado pela vontade de Deus, não pela sua. É fácil se desviar. É somente você andar segundo a sua própria concupiscência, os seus próprios sonhos. Não é deixar de ser pastor que você está desviado. Você está desviado quando você é pastor que faz a sua própria vontade. Não é quando você sai da sua denominação que você é desviado. Você é desviado quando você está convertido a uma mentira. E a mentira é você acreditar que tudo tem que convergir para a sua vontade, para o seu bem-estar. Entram pelo caminho de Caim, que fazem algo para Deus sem Deus. E depois que entram por esse caminho, eles se perdem no caminho de Balaão, que por causa da paga, Jesus falou isso, eles andam por interesse. Por causa da recompensa, eles saem debaixo do domínio de Deus. Quem paga mais, eu saio debaixo desse domínio. Andam conforme a recompensa que recebe. E o problema de você andar por recompensa é que você também para quando não há recompensa. Se você anda por paga, quando não pagarem, você não faz nada. E se perdem no caminho de Balaão, desonram a Deus, não se submetem ao governo de Deus por causa de recompensa. E o último estágio, eles se perdem no caminho de Corá, que é a insubmissão a todo tipo de autoridade. São invejosos.
não somente se queixam de si, mas invejam o outro. Não se submetem mais a autoridade nenhuma, por isso que nos últimos dias seriam desobedientes aos pais. A desobediência marcaria a nossa geração, porque é o último estágio. O último estágio é a desobediência, é a insensatez, quando Deus entrega os homens ao seu próprio governo, como se Deus falasse para nós: olha, eu cansei de vocês, de hoje em diante vocês é que vão governar. Isso é o pior governo, é o pior juízo. O pior juízo não foi Deus ter dado um rei para Israel quando Israel pediu. O pior juízo foi Deus ter dado um rei segundo a exigência dos homens. Eu vou dar um rei segundo a vontade de vocês. Isso foi o pior juízo. Esse é o final da história de um povo que não batalha pela fé. Eu quero falar para você: vale a pena você batalhar pela fé. A única coisa que salva é Cristo. O único jeito de você curar uma pessoa é através de Cristo. Ele ainda reverbera-se nos nossos dias que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que todo joelho vai se dobrar ao nome dEle. Que você vai poder governar com Ele. Que é porque dEle, por Ele, para Ele todas as coisas. Batalhe por essa fé, pastor. Batalhe por essa fé, homem e mulher de Deus. Não aceite um outro evangelho, ainda que eu pregue, ainda que um anjo venha pregar, mas por favor considere maldito, porque pior do que não ter é você converter as pessoas a um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Você vai estar fazendo 2 vezes pior, filho do inferno, do que se não tivesse. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se você quiser, se isso queimou no seu coração, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente. Eu não prometo que está mais fresco, mas